Havia um homem em Cesareia chamado Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, religioso e temente a Deus com toda a sua família, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Ele viu em visão, por volta da hora 9ª do dia, um anjo de Deus entrando em sua casa e dizendo: Cornélio. Ao olhar para ele e ficar tomado de temor, disse: Que é, Senhor? O anjo respondeu: As tuas orações e tuas esmolas subiram em memória diante de Deus. Agora, envia homens a Jope e chama um certo Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor, perto do mar. Quando o anjo que falava com ele partiu, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado devoto. Explicou-lhes tudo e os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles seguiam viagem e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao telhado para orar. Por volta da hora 6ª, sentindo fome, quis comer. Enquanto preparavam a refeição, caiu sobre ele um êxtase, e viu o céu aberto e descer um objeto semelhante a um grande lençol com 4 pontas, contendo todos os tipos de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro disse: De modo algum, Senhor, porque nunca comi nada comum ou impuro. A voz respondeu pela 2ª vez: O que Deus purificou, não chames comum. Isso aconteceu 3 vezes, e imediatamente o objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro refletia sobre o significado da visão, chegaram os homens enviados por Cornélio, procurando a casa de Simão. Ficaram à porta e perguntaram se Simão, chamado Pedro, ali estava hospedado. Pedro, pensando na visão, disse: O Espírito me disse: Eis que 3 homens te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, pois eu os enviei. Descendo, disse aos homens: Sou eu quem procurais. Qual é a causa de vossa vinda? Eles responderam: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, admirado por todo o povo judeu, recebeu instrução de um anjo santo para te chamar à sua casa e ouvir palavras de tua boca. Pedro os recebeu como hóspedes. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, acompanhado por alguns irmãos de Jope. Ao chegar em Cesareia, Cornélio os aguardava, tendo reunido parentes e amigos próximos. Quando Pedro entrou, Cornélio prostrou-se diante dele para adorá-lo. Pedro, porém, levantando-o, disse: Levanta-te, eu também sou homem. Conversando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos. Disse-lhes: Sabemos que é ilegal a um judeu associar-se ou aproximar-se de estrangeiros. Mas Deus me mostrou que ninguém deve ser chamado comum ou impuro. Por isso, sem dúvida, fui enviado. Digo-vos, então, por que fostes chamados? Cornélio respondeu: Desde a 4ª hora do dia até agora, orava em minha casa, e eis que um homem se apresentou diante de mim com vestes brancas, dizendo: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, e tuas esmolas lembradas diante de Deus. Envia, portanto, a Jope e chama Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, perto do mar.
Enviei-os imediatamente a ti, e tu fizeste bem em vir. Agora estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Pedro abriu a boca e disse: Na verdade, percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Em toda a nação, aquele que o teme e pratica a justiça é aceito por ele. Enviou a mensagem aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Vós sabeis o que se fez em toda a Judeia, começando pela Galileia, após o batismo anunciado por João, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que passou fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, pois Deus estava com ele. Somos testemunhas de tudo quanto ele fez na região dos judeus e em Jerusalém. O mataram, pendurando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, tornando-o manifesto, não a todo o povo, mas aos testemunhos escolhidos por Deus, a nós, que comemos e bebemos com ele após a ressurreição. E ele nos ordenou pregar ao povo e dar testemunho de que ele é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testificam que, por seu nome, recebem perdão dos pecados todos os que nele creem. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis da circuncisão que vieram com Pedro ficaram admirados, pois a graça do Espírito Santo também se derramou sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e glorificar a Deus. Então Pedro disse: Alguém pode impedir que se batizem com água aqueles que receberam o Espírito Santo assim como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles, então, pediram que Pedro permanecesse alguns dias com eles.